Era uma terça-feira comum quando Marina Albuquerque decidiu que precisava sair da rotina sufocante de reuniões corporativas e compromissos intermináveis que preenchiam sua agenda de empresária bem-sucedida em São Paulo. Aos 45 anos, ela havia construído um império no ramo de tecnologia, acumulando uma fortuna que a maioria das pessoas nem conseguiria imaginar em uma vida inteira. Mas naquela manhã específica, algo diferente pulsava em seu peito, uma inquietação que não conseguia nomear, um vazio que todo o dinheiro do mundo parecia incapaz de preencher. Marina sempre teve o hábito de dirigir sem destino quando precisava pensar, e foi exatamente isso que fez. Pegou as chaves do seu sedã importado, dispensou o motorista particular que a esperava na garagem subterrânea de seu apartamento triplex nos Jardins, e simplesmente começou a dirigir pelas ruas da maior metrópole da América Latina. Passou por avenidas largas e bem cuidadas, por bairros onde conhecia cada esquina. Até que, quase sem perceber, adentrou regiões da cidade que raramente visitava. O GPS do carro indicava que ela estava se afastando cada vez mais do centro expandido, dirigindo-se para a zona leste da capital paulista, uma área que conhecia apenas através de noticiários e estatísticas. Foi quando parou em um semáforo particularmente demorado, na confluência de uma avenida movimentada, com uma rua lateral esburacada, que Marina viu algo que faria seu coração apertar de uma forma que nunca havia experimentado antes. Do lado esquerdo da pista, separada apenas por um pequeno muro de contenção improvisado, havia uma construção que mal podia ser chamada de casa. Tratava-se de uma estrutura precária feita de tábuas velhas e desconjuntadas, algumas ainda mantendo resquícios de tinta desbotada, que devia ter sido aplicada décadas atrás, outras já mostrando a madeira apodrecida pelo tempo e pela umidade. O teto era uma colcha de retalhos de telhas quebradas, lonas azuis amarradas com cordas puídas e pedaços de compensado que pareciam não oferecer proteção alguma contra as chuvas torrenciais que caíam sobre São Paulo. Marina sentiu um nó na garganta quando percebeu que havia roupas estendidas em um varal improvisado ao lado da construção, pequenas peças infantis, balançando ao vento carregado de fuligem dos carros, que passavam incessantemente a poucos metros dali. O barulho ensurdecedor do tráfego era constante, caminhões pesados, fazendo a estrutura frágil tremer a cada passagem. Motos acelerando com seus escapamentos ruidosos, buzinas ecoando em uma sinfonia caótica urbana que nunca cessava. E ali, naquele cenário desolador, vivia uma família. Marina conseguia ver através das frestas entre as tábuas uma luz fraca piscando, provavelmente de uma televisão antiga ou uma lâmpada pendurada precariamente. O semáforo abriu, mas ela não se moveu imediatamente. Os carros atrás começaram a buzinar impacientes, motoristas irritados gesticulando pela janela, mas Marina estava paralisada, observando aquela cena que parecia ter saído de um documentário sobre desigualdade extrema, exceto que estava ali, real, palpável, a poucos metros de uma das avenidas mais movimentadas da cidade mais rica do país. Quando finalmente conseguiu seguir em frente, Marina não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Dirigiu mais alguns quarteirões em estado de choque, processando o que havia acabado de testemunhar, até que tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também a de pessoas que ela ainda nem conhecia. Deu meia volta no primeiro retorno que encontrou, dirigindo agora com determinação renovada de volta àquela casa de madeira que havia capturado toda sua atenção. Estacionou o carro em um local seguro algumas ruas adiante, trancou tudo cuidadosamente e caminhou de volta até a construção precária. De perto, a situação era ainda mais chocante do que parecia de dentro do carro. As tábuas estavam tão gastas que Marina temia que toda a estrutura pudesse desabar a qualquer momento. Não havia janelas de verdade, apenas aberturas cobertas com plástico transparente embaçado pela sujeira. O chão ao redor era de terra batida, com poças de água suja acumulada em depressões irregulares, e o cheiro de mofo e umidade era penetrante mesmo do lado de fora. Marina respirou fundo, reunindo coragem, e bateu delicadamente na porta de madeira que pendia de dobradiças enferrujadas. Por um longo momento, não houve resposta, apenas o barulho incessante do tráfego ao fundo. Ela estava prestes a bater novamente quando a porta se abriu lentamente, revelando uma mulher que aparentava ter cerca de 30 anos,
mas cujo rosto marcado pelo sofrimento e cansaço a fazia parecer muito mais velha. A mulher olhou para Marina com uma mistura de surpresa e desconfiança, seus olhos percorrendo rapidamente a roupa obviamente cara da visitante inesperada, o relógio de luxo em seu pulso, os sapatos de couro italiano, que agora estavam manchados de lama. Marina se deu conta de como devia parecer fora de lugar ali, uma executiva bem vestida parada na frente de um barraco à beira de uma avenida movimentada. Ela se apresentou de forma simples, apenas como Marina, e pediu licença para conversar por alguns minutos. A mulher, que disse se chamar Conceição, hesitou por um instante antes de fazer um gesto tímido convidando-a para entrar. O interior da casa era ainda mais deprimente do que Marina havia imaginado. O espaço todo não devia ter mais de 20 metros quadrados, dividido precariamente com cortinas velhas que criavam uma ilusão de quartos separados. O piso era de terra batida coberto irregularmente com pedaços de linóleo rasgado e tapetes surrados. Havia uma única torneira que pingava constantemente em uma pia de plástico rachada, e Marina percebeu que não havia banheiro dentro da casa, apenas um sanitário externo improvisado, que ela podia ver através de uma abertura nos fundos. A mobília consistia em alguns colchões finos espalhados pelo chão, uma mesa de plástico com as pernas quebradas apoiada em tijolos, e algumas cadeiras de diferentes tipos e cores, claramente resgatadas do lixo ou doadas por alguém. Mas o que mais chamou a atenção de Marina foram os 3 pares de olhos infantis, que a observavam com curiosidade misturada com medo de um canto da casa. Conceição apresentou seus filhos de forma quase envergonhada, como se sentisse que precisava se desculpar pela pobreza que o cercava. Havia Miguel, de 9 anos, um menino magro com olhos grandes e inteligentes que segurava um caderno escolar todo amassado. Ana Clara, de 6 anos, se escondia timidamente atrás da mãe, seus pés descalços sujos da terra do chão. E o caçula, Pedro, de apenas 3 anos, que mamava o dedo, enquanto observava a estranha que havia invadido seu pequeno mundo. Marina sentiu as lágrimas ardendo em seus olhos, mas lutou para mantê-las sob controle. Conceição começou a contar sua história, sem que Marina precisasse perguntar muito, as palavras jorrando como se ela tivesse guardado aquele relato por tempo demais sem ninguém para ouvi-lo. Ela havia sido abandonada pelo marido 3 anos atrás, quando Pedro era apenas um bebê. O homem havia simplesmente saído para trabalhar uma manhã e nunca mais voltou, deixando-a sozinha com 3 crianças pequenas e sem nenhuma fonte de renda. Conceição trabalhava como diarista quando conseguia, fazendo faxina em casas de classe média, mas os trabalhos eram irregulares e o dinheiro mal dava para alimentar as crianças. Eles haviam sido despejados de um barraco na favela alguns meses atrás, porque ela não conseguiu pagar o aluguel, e um conhecido havia permitido que construíssem aquela casa temporária no pequeno espaço de terra que ele dizia possuir ao lado da pista, em troca de uma quantia mensal irrisória, que, mesmo assim, Conceição lutava para juntar. Marina escutava em silêncio, seu coração se partindo a cada palavra, a cada detalhe da luta diária daquela família, para simplesmente sobreviver. Conceição contou sobre as noites em que ela mesma não comia para que sobrasse mais comida para as crianças, sobre como o barulho constante dos carros não permitia que dormissem direito, sobre o medo que sentia toda vez que chovia forte e a estrutura frágil da casa balançava perigosamente. Ela falou sobre Miguel, que era um dos melhores alunos da escola, apesar de fazer a lição de casa à luz de velas, porque a instalação elétrica improvisada frequentemente falhava. Contou sobre Ana Clara, que sonhava em ter uma boneca de verdade, mas nunca havia tido um brinquedo novo na vida. E sobre Pedro, que ficava doente constantemente por causa da umidade e do frio que penetrava pelas frestas das tábuas. Marina não conseguia mais segurar as lágrimas, que agora corriam livremente pelo seu rosto cuidadosamente maquiado. Ela pensou em seu apartamento gigantesco, nos quartos que ficavam vazios, nas roupas caras que usava uma vez e doava, nos jantares em restaurantes requintados, onde gastava em uma noite o que alimentaria aquela família por meses. A desigualdade absurda da situação atingiu com uma força devastadora, fazendo-a questionar tudo o que havia construído, todo o conforto que havia acumulado, enquanto pessoas como Conceição e seus filhos lutavam por dignidade básica, a poucos quilômetros de distância.
Foi naquele momento, sentada naquela cadeira quebrada dentro daquele barraco de madeira podre, com o barulho ensurdecedor do trânsito vibrando através das paredes frágeis, que Marina tomou uma decisão que sabia ser irreversível e absolutamente necessária. Ela limpou as lágrimas, olhou diretamente nos olhos cansados de Conceição, e disse algo que faria aquela mãe duvidar por um momento que estava acordada, e não tendo um sonho impossível. Marina disse que ia comprar uma casa para eles, uma casa de verdade, com paredes de alvenaria, teto resistente, quartos separados para as crianças, banheiro completo, cozinha equipada, e em um bairro seguro onde Miguel, Ana Clara e Pedro pudessem brincar na rua sem o perigo constante dos carros passando a centímetros de distância. Conceição piscou várias vezes, processando as palavras que acabara de ouvir, e então começou a chorar, um choro profundo que vinha de um lugar de dor e esperança misturadas. Ela segurou as mãos de Marina e repetia entre soluços que aquilo não podia ser verdade, que coisas assim não aconteciam na vida real, que ela devia estar sonhando, ou que Marina havia entendido errado a situação. Mas Marina apertou de volta aquelas mãos calejadas pelo trabalho duro, e garantiu que estava falando absolutamente sério. Ela explicou que tinha condições financeiras de fazer isso, e que havia sido tocada de uma forma que nunca imaginara possível. Marina disse que não estava fazendo aquilo por pena ou por caridade superficial, mas porque havia reconhecido na luta daquela família algo que ela própria havia perdido ao longo dos anos: a capacidade de valorizar as coisas verdadeiramente importantes da vida, a força incrível necessária para continuar seguindo em frente, quando tudo parece conspirar contra você. Nos dias que se seguiram, Marina se tornou uma presença constante na vida de Conceição e das crianças. Ela contratou uma imobiliária de confiança e começou a procurar casas em bairros seguros da zona leste de São Paulo, regiões com boa infraestrutura, escolas próximas, áreas de lazer para as crianças. Marina levou Conceição para ver várias opções, observando com emoção como os olhos daquela mulher forte se iluminavam a cada casa visitada, como ela tocava as paredes de alvenaria com reverência, como abria e fechava as torneiras maravilhada com a água corrente, como testava os interruptores de luz encantada com a eletricidade que funcionava de verdade. As crianças corriam de cômodo em cômodo, suas risadas ecoando pelas casas vazias, já imaginando onde colocariam suas camas, onde fariam a lição de casa, onde assistiriam televisão. Miguel perguntou timidamente se ele poderia ter uma mesa de estudos de verdade, e Marina prometeu que não apenas teria a mesa, mas também todos os livros e materiais escolares que precisasse. Ana Clara queria saber se poderia ter um jardim pequeno onde pudesse plantar flores, e Marina garantiu que sim, que ela mesma ajudaria a escolher as mudas. Pedro, ainda pequeno demais para entender completamente o que estava acontecendo, apenas segurava forte na mão da mãe, sentindo a energia de esperança que emanava dela. Depois de visitar 8 casas diferentes, eles finalmente encontraram a perfeita. Era uma casa simples mas sólida em um bairro tranquilo, com 3 quartos pequenos mas aconchegantes, uma sala espaçosa, cozinha com todos os eletrodomésticos básicos, um banheiro completo todo azulejado, área de serviço coberta, e até um pequeno quintal nos fundos onde as crianças poderiam brincar. A rua era arborizada, havia uma escola municipal a 2 quadras de distância, um posto de saúde próximo, e parques onde as famílias se reuniam nos fins de semana. Marina não apenas comprou a casa, ela fez questão de mobiliar cada cômodo pensando nas necessidades e nos sonhos de cada membro daquela família, que havia tocado tão profundamente seu coração. Ela comprou camas novas com colchões confortáveis, um beliche para Miguel e Pedro dividirem um quarto decorado com temas de super-heróis que o mais velho adorava, uma cama de solteiro para Ana Clara com dossel de princesa, que fazia os olhos da menina brilharem de alegria. Encheu a cozinha com panelas, pratos, talheres, copos, e ainda preencheu a geladeira e a despensa com comida suficiente para 2 meses. Comprou roupas novas para todos, calçados adequados, material escolar completo. Marina também se certificou de que a casa estava completamente regularizada, com todas as contas em dia, escritura passada para o nome de Conceição, garantindo que nada nem ninguém pudesse tirar aquela segurança deles. Ela abriu uma conta bancária em nome de Conceição e depositou uma quantia que,
Permitiria que ela se estabelecesse, pagasse as contas iniciais e tivesse alguma segurança financeira enquanto se organizava. Marina também usou seus contatos para conseguir um emprego fixo para Conceição em uma empresa de limpeza com carteira assinada, benefícios e horários que permitiriam que ela cuidasse das crianças. O dia da mudança foi uma celebração que reuniu não apenas a família, mas também vizinhos curiosos do barraco e do novo bairro, além de alguns funcionários de Marina que ela havia convidado para ajudar com o transporte dos poucos pertences que Conceição possuía e das coisas novas que foram compradas. Quando finalmente chegou o momento de Conceição e as crianças entrarem na nova casa pela primeira vez como moradores de verdade, havia uma pequena multidão do lado de fora, pessoas que haviam ouvido a história incrível e queriam testemunhar aquele momento de transformação. Marina havia preparado uma pequena surpresa final, decorando a sala com balões coloridos e uma faixa que dizia simplesmente "Bem-vindos ao lar". Conceição parou na soleira da porta, segurando Miguel com uma mão e Ana Clara com a outra, Pedro em seus braços, e não conseguiu dar o primeiro passo. Ela estava paralisada pela emoção, pelo peso daquele momento, pela realização de que aquilo era real, que não era um sonho do qual acordaria de volta na casa de madeira ao lado da pista. Marina se aproximou gentilmente e passou o braço pelos ombros dela, sussurrando palavras de encorajamento, lembrando-a de que aquela era a casa dela, que ela merecia aquilo e muito mais, que sua luta e sua força haviam sido reconhecidas e honradas. Juntas, elas cruzaram a soleira, e o que se seguiu foi uma explosão de alegria pura. As crianças correram pela casa gritando de felicidade, Conceição caiu de joelhos na sala chorando, e todos os presentes aplaudiram e choraram junto. Marina se ajoelhou ao lado de Conceição, abraçando-a enquanto ambas deixavam as lágrimas correrem livremente. Foi um momento de redenção para ambas, Marina encontrando propósito e significado que seu dinheiro nunca havia proporcionado, e Conceição experimentando pela primeira vez em anos a sensação de segurança e dignidade que toda família merece, mas que a cruel realidade da desigualdade nega a tantos. A história de Marina e Conceição rapidamente se espalhou além daquele bairro, alcançando as redes sociais e eventualmente a mídia tradicional. Jornalistas queriam entrevistar a empresária generosa, programas de televisão a convidavam para contar sua história, mas Marina inicialmente resistiu à exposição pública. Ela não havia feito aquilo por reconhecimento ou para melhorar sua imagem, havia feito porque seu coração havia sido genuinamente tocado e transformado por aquele encontro casual em um semáforo. Mas Conceição, em sua sabedoria simples e profunda, convenceu Marina de que compartilhar a história poderia inspirar outras pessoas, com condições semelhantes a fazer o mesmo, que visibilizar a realidade da pobreza extrema existente nas margens da maior cidade do país era importante, que mostrar que mudanças reais eram possíveis, poderia dar esperança a milhares de outras famílias vivendo em situações similares. Então Marina concordou em dar algumas entrevistas, sempre fazendo questão de que Conceição estivesse presente, de que as crianças fossem mostradas apenas se a mãe concordasse, de que o foco estivesse tanto na necessidade de ação, quanto na história específica delas. Ela usou aquela plataforma para falar sobre desigualdade social, sobre como milhões de brasileiros viviam em condições indignas, enquanto outros acumulavam riquezas inimagináveis, sobre a responsabilidade que pessoas com recursos tinham de fazer diferença real nas vidas de quem lutava diariamente pela sobrevivência. Marina desafiou outros empresários e pessoas de alta renda a olharem além de suas bolhas de privilégio, a dirigirem por ruas que normalmente evitavam, a enxergarem as realidades duras que coexistiam com seus mundos confortáveis, e a agirem concretamente para mudar pelo menos uma vida. O impacto das declarações de Marina foi surpreendente, e revelou tanto o melhor quanto o pior da natureza humana. Por um lado, dezenas de pessoas entraram em contato oferecendo ajuda, querendo saber como poderiam fazer algo similar, empresários criando programas em suas companhias para identificar e ajudar famílias necessitadas, organizações não governamentais recebendo doações e voluntários em números recordes. Havia histórias emocionantes de outras famílias sendo acolhidas, de empresários comprando casas para seus funcionários que viviam em condições precárias,
de grupos se formando para construir moradias populares dignas. Por outro lado, Marina também enfrentou críticas duras de pessoas que a acusavam de estar apenas fazendo marketing pessoal, de ter escolhido uma família aleatoriamente, para ganhar pontos de imagem pública, de que uma ação isolada não resolvia o problema estrutural da desigualdade. Alguns comentários nas redes sociais eram cruéis, questionando por que ela havia ajudado apenas uma família, quando poderia ter ajudado dezenas, insinuando que havia algo de falso ou calculado em sua generosidade. Marina ficou inicialmente abalada com essas reações. Não esperava que um ato de bondade genuína pudesse ser distorcido daquela forma. Mas Conceição, mais uma vez demonstrando uma força e sabedoria que inspiravam Marina constantemente, disse algo que mudou completamente sua perspectiva. Ela explicou que sempre haverá pessoas que criticam, que encontram problemas em vez de soluções, que preferem apontar falhas a reconhecer esforços, mas que isso não diminuía em nada o que havia sido feito, que a vida delas havia sido transformada de forma real e permanente, que suas crianças agora tinham chances que nunca teriam tido, e que isso era o que verdadeiramente importava. Meses se passaram desde aquele dia no semáforo que havia mudado tudo, e Marina manteve contato constante com Conceição e as crianças. Ela se tornou uma presença regular na casa que havia comprado para eles, não como benfeitora distante, mas como amiga genuína, alguém que havia encontrado naquela família algo que nem sabia que estava procurando. Marina estava presente no aniversário de Miguel, comemorando com ele seus 10 anos, e vendo abrir seus primeiros livros novos de presente, obras que ele havia sonhado em ler, mas nunca teve acesso. Ela ajudou Ana Clara a plantar as flores no jardim que ela tanto queria, ensinando a menina sobre diferentes espécies, enquanto conversavam sobre sonhos e futuros possíveis. Brincou com Pedro, que agora falava constantemente sobre a tia Marina, que havia dado a eles a casa mágica, onde ele podia correr sem medo dos carros enormes. Conceição estava irreconhecível da mulher cansada e derrotada que Marina havia encontrado naquele barraco de madeira. Ela havia engordado alguns quilos saudáveis, seu rosto não mostrava mais aquelas linhas profundas de preocupação constante. Seus olhos brilhavam com vida renovada. O emprego fixo havia dado a ela não apenas estabilidade financeira, mas também dignidade, a sensação de que estava construindo algo para seus filhos, através de seu próprio trabalho. Ela havia até começado a estudar novamente, fazendo um curso noturno de administração, em uma escola técnica próxima, sonhando com possibilidades futuras, que antes pareciam absurdamente inalcançáveis. Miguel estava se destacando ainda mais na escola agora que tinha um lugar tranquilo para estudar, luz adequada, uma mesa própria onde podia fazer suas lições, sem o barulho ensurdecedor do tráfego. Seus professores falavam dele como um aluno excepcional com potencial para ir muito longe, e Marina já estava planejando como poderia ajudá-lo a acessar melhores oportunidades educacionais quando chegasse o momento. A transformação não havia sido apenas na vida de Conceição e suas crianças, mas também profundamente na vida de Marina. Ela havia redesenhado suas prioridades, reavaliado o que realmente importava, encontrado um propósito que todo seu sucesso empresarial nunca havia proporcionado. Marina criou um programa em sua empresa onde funcionários podiam se voluntariar para ajudar famílias necessitadas, comprometendo parte dos lucros da companhia para projetos sociais concretos e mensuráveis. Ela reduziu seus gastos pessoais supérfluos drasticamente, descobrindo que precisava de muito menos do que imaginava para ser verdadeiramente feliz. O apartamento triplex nos Jardins foi vendido, e Marina se mudou para um espaço menor, mas que fazia mais sentido para ela agora. A diferença foi direcionada para um fundo que continuaria ajudando outras famílias a saírem de situações de extrema vulnerabilidade. Ela desenvolveu critérios claros para selecionar famílias que seriam beneficiadas, trabalhando com assistentes sociais para identificar casos onde uma intervenção específica poderia gerar transformação real e duradoura. Marina não queria criar dependência, mas sim oferecer oportunidades genuínas para que pessoas com potencial, mas sem condições, pudessem mudar suas trajetórias.
Nos 2 anos seguintes, mais 15 famílias receberam casas próprias através do programa que Marina estabeleceu, cada uma com sua história única de luta e superação, cada uma encontrando em Marina alguém que enxergava além das estatísticas e via seres humanos dignos de chances melhores. Houve momentos desafiadores ao longo desse processo, situações que testaram a fé de Marina na bondade humana e na possibilidade de mudança real. Algumas das famílias que ela ajudou não conseguiram se adaptar à nova realidade, voltando para padrões autodestrutivos ou sendo exploradas por parentes oportunistas. Houve casos de pessoas que tentaram se aproveitar da generosidade dela, inventando histórias falsas de necessidade na esperança de receberem benefícios similares. Marina aprendeu a ser mais cautelosa sem perder sua essência generosa, a estabelecer limites saudáveis, enquanto mantinha seu coração aberto a aceitar que nem todas as histórias teriam finais felizes, mas que isso não invalidava os esforços. Ela desenvolveu uma rede de apoio incluindo psicólogos, assistentes sociais e educadores, que acompanhavam as famílias beneficiadas, oferecendo não apenas apoio material, mas também emocional e educacional. Marina entendeu que tirar alguém da pobreza extrema era apenas o primeiro passo, que as marcas deixadas por anos de privação e insegurança não desapareciam magicamente com uma casa nova, que era necessário um trabalho contínuo e paciente para ajudar essas famílias a verdadeiramente se estabelecerem em suas novas realidades. Mas os sucessos, quando aconteciam, eram extraordinariamente gratificantes e reafirmavam constantemente sua decisão de ter embarcado naquele caminho. Ver Miguel sendo aprovado em uma escola técnica de excelência com bolsa integral, observar Ana Clara ganhando um concurso de redação escolar, escrevendo sobre sua história de superação, acompanhar Pedro crescendo saudável e seguro, testemunhar Conceição se formando em seu curso e conseguindo uma promoção no trabalho, esses momentos enchiam o coração de Marina de uma forma que nenhuma conquista profissional jamais havia conseguido. A casa de madeira ao lado da pista eventualmente foi demolida pela prefeitura durante uma operação de reordenamento urbano naquela região. Marina foi até lá no dia em que as máquinas derrubaram aquela estrutura frágil que havia abrigado tantos sonhos e tanto sofrimento. Ela assistiu às tábuas velhas sendo arrancadas e empilhadas, pensando em quantas outras famílias ainda viviam em condições similares, por toda São Paulo, por todo o Brasil, escondidas nas periferias e margens da sociedade, invisíveis para a maioria que preferia não enxergar realidades incômodas. Mas onde antes Marina via apenas um problema imenso e intransponível, agora ela enxergava possibilidades, ação concreta, diferenças reais que podiam ser feitas uma família por vez. Ela sabia que não poderia resolver a questão estrutural da desigualdade sozinha, que políticas públicas efetivas e mudanças sistêmicas eram necessárias, mas também sabia que enquanto essas mudanças maiores não vinham, pessoas estavam sofrendo agora, crianças estavam crescendo em condições indignas agora, e que ela tinha poder para fazer algo a respeito agora. Marina fotografou o momento da demolição, não por morbo, mas como lembrança do ponto de partida, do lugar onde tudo havia começado, daquele semáforo onde ela havia parado e realmente enxergado o que sempre esteve ali, mas que ela, como tantos outros, havia escolhido ignorar por conveniência ou autopreservação emocional. Aquela fotografia ficou emoldurada em sua mesa de trabalho, um lembrete constante de que privilégio vem com responsabilidade, de que riqueza sem propósito é vazia, de que a verdadeira medida de sucesso não está no que acumulamos, mas no que fazemos pelos outros com aquilo que temos. E se você chegou até aqui nesta história, é porque ela tocou algo em você também, talvez um desconforto com as desigualdades que você testemunha diariamente, talvez uma vontade de fazer diferença, mas sem saber por onde começar, talvez apenas a emoção de ver bondade genuína em um mundo que frequentemente parece desprovido dela. Deixe sua opinião nos comentários sobre o que essa história despertou em você, se você conhece situações similares em sua cidade, se já pensou em como poderia usar seus recursos, sejam eles quais forem, para impactar positivamente a vida de alguém.
Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais que mostram o poder transformador da empatia e da ação concreta, porque acredito profundamente que precisamos normalizar conversas sobre desigualdade, sobre privilégio, sobre responsabilidade social. E deixe seu like se você acredita que todos merecem dignidade básica, que moradia adequada é direito e não privilégio, que histórias como a de Marina e Conceição deveriam ser a regra e não a exceção em uma sociedade verdadeiramente justa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que mudanças reais são possíveis, que bondade ainda existe, que cada um de nós tem poder para fazer diferença nas vidas ao nosso redor, se escolhermos abrir os olhos, sair de nossas zonas de conforto e realmente enxergar a humanidade em cada pessoa que cruza nosso caminho. A história de Marina começou em um semáforo aleatório em uma terça-feira comum, e a sua pode começar hoje, agora, com uma decisão simples de não mais desviar o olhar das realidades duras que coexistem com nossos privilégios, de transformar desconforto em ação, de ser parte da solução, em vez de perpetuar silenciosamente o problema, através da indiferença. Então me conta aqui nos comentários, qual foi o momento desta história que mais te emocionou? Foi quando Marina parou o carro e decidiu voltar naquele barraco de madeira? Ou quando Conceição segurou as mãos dela, sem acreditar que aquilo era real? Ou talvez quando as crianças entraram correndo pela casa nova gritando de felicidade? Escreve aqui embaixo porque eu leio cada comentário, e quero saber o que passou pela sua cabeça enquanto assistia a essa história. Se você conhece alguém vivendo em situação parecida, se já pensou em como poderia fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa ao seu redor. E não para por aí, me conta também se você acha que mais empresários e pessoas com condições financeiras deveriam seguir o exemplo da Marina, ou se você acredita que a solução precisa vir de políticas públicas. Quero entender sua perspectiva sobre essa realidade da desigualdade que existe bem debaixo do nosso nariz em cada cidade deste país. Escreve aí se você já passou por alguma situação onde testemunhou pobreza extrema, e como isso te afetou, se mudou algo em você, ou se preferiu seguir em frente e esquecer, sem julgamentos, apenas curiosidade genuína, sobre como cada um de nós processa essas realidades desconfortáveis, que preferíamos não existir, mas que estão ali, reais e pulsantes. Agora, se você não é inscrito neste canal ainda, eu preciso te fazer uma pergunta bem direta. O que você está esperando? Aperta esse botão vermelho de inscrever-se agora, porque toda semana eu trago histórias reais como essa, histórias que vão te fazer sentir, pensar, questionar e principalmente acreditar que bondade ainda existe neste mundo cínico, onde parece que só maldade ganha manchete. Não são histórias inventadas ou roteiros ficcionais, são relatos verdadeiros de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, de transformações reais acontecendo quando a empatia encontra ação, de vidas sendo mudadas radicalmente, porque alguém escolheu parar, olhar e fazer alguma coisa, em vez de simplesmente seguir dirigindo, fingindo que não viu. Se você se inscreveu agora, bem-vindo à família. Você acabou de tomar uma decisão que vai enriquecer sua vida com um conteúdo que importa, que tem substância, que não é só entretenimento vazio, mas material que pode genuinamente te inspirar a ser uma pessoa melhor, mais consciente, mais ativa na construção de um mundo menos desigual. E ativa o sininho das notificações, porque você não vai querer perder nenhuma dessas histórias que estou trazendo. Algumas vão te fazer chorar, outras vão te deixar indignado, todas vão te fazer sentir algo real, em um mundo digital cada vez mais superficial e descartável. E aquele like ali embaixo pode parecer um gesto pequeno e insignificante, apenas um clique rápido antes de você seguir para o próximo vídeo, mas deixa eu te explicar por que ele é tão importante. Quando você curte este vídeo, você está dizendo para o algoritmo que conteúdo com significado, com propósito, com mensagens que realmente importam, merece ser visto por mais pessoas. Você está ajudando a espalhar uma história que pode inspirar alguém a fazer sua própria versão do que Marina fez, seja comprando uma casa para uma família necessitada, se tiver condições, seja doando roupas e alimentos, seja se voluntariando em projetos sociais, seja simplesmente parando para conversar com aquela pessoa,
em situação de rua que todo mundo ignora. Esse like é um voto de confiança em conteúdo que eleva em vez de rebaixar, que une em vez de dividir, que inspira em vez de explorar. É você dizendo que quer ver mais disso no seu feed, mais histórias reais de transformação, mais exemplos de que a humanidade ainda tem salvação, mais provas concretas de que quando escolhemos agir, a partir do amor e da compaixão em vez do medo e da indiferença, milagres cotidianos acontecem. Então vai lá e deixa esse like não por mim, mas por todas as Conceições e Marinas do mundo, por todos os Miguéis, Anas Claras e Penjoãos que merecem ter suas histórias contadas e celebradas. E se essa história realmente mexeu com você, se você terminou esse vídeo com um nó na garganta e lágrimas nos olhos, se você se pegou pensando, eu quero fazer algo também, então compartilha esse vídeo agora. Manda para aquele seu amigo rico que vive reclamando que não sabe o que fazer com tanto dinheiro, para aquela sua tia, que sempre diz que quer ajudar os necessitados, mas nunca sabe por onde começar, para aquele colega de trabalho que vive falando sobre propósito e significado, mas não consegue encontrar. Compartilha no seu status, nas suas redes sociais, nos seus grupos de família, porque essa história precisa circular, precisa alcançar pessoas que têm condições de replicar o que Marina fez, mas também precisa alcançar pessoas que estão lutando como Conceição estava, para que elas saibam que ainda existe bondade no mundo, que ainda existem pessoas dispostas a enxergar, além de suas próprias bolhas de privilégio. Cada compartilhamento é uma semente plantada, e você nunca sabe em que terreno ela vai cair e que frutos vai gerar. Talvez alguém que assista por causa do seu compartilhamento seja inspirado a mudar uma vida, ou 10 vidas, ou 100 vidas, criando um efeito cascata de bondade que começou com você, decidindo que essa história merecia ser espalhada. Então, recapitulando por que isso é importante, comenta aqui embaixo contando o que você sentiu e qual sua opinião sobre tudo isso. Se inscreve no canal se você quer mais conteúdo, assim que faz você sentir e pensar de verdade. Deixa aquele like maroto para ajudar o algoritmo a mostrar essa história para muito mais gente que precisa ver, e compartilhe em todos os lugares possíveis, porque juntos podemos normalizar conversas sobre desigualdade, sobre responsabilidade social, sobre usar nossos privilégios para fazer diferença real. E fica até o final porque tem sempre uma reflexão extra, um pensamento adicional que eu quero deixar com vocês antes de se despedir. Essa história da Marina e da Conceição é real, está acontecendo agora em algum lugar de São Paulo, e histórias similares estão acontecendo, ou poderiam estar acontecendo em sua cidade, no seu bairro, talvez até na sua rua. A questão é, você vai ser do time que para e age, ou do time que vê e segue dirigindo? Não estou julgando ninguém, apenas provocando uma reflexão honesta sobre o tipo de pessoa que cada um de nós quer ser. E lembra, você não precisa ser milionário para fazer diferença, não precisa comprar uma casa para alguém para ter impacto. Às vezes é uma cesta básica, um agasalho num dia frio, um prato de comida quente, uma palavra de encorajamento, uma oportunidade de emprego, uma conversa genuína que reconhece a humanidade de quem está sofrendo. Cada um de nós tem algo para oferecer, recursos diferentes, habilidades únicas, e quando usamos o que temos, por pouco que seja, para aliviar o sofrimento de outro ser humano, estamos cumprindo nosso propósito mais básico e mais nobre neste planeta. Então comenta, se inscreve, curte, compartilha e principalmente, age, porque o mundo não muda com likes e comentários sozinhos, mas eles são o primeiro passo para criar uma cultura onde bondade, empatia e ação social sejam valorizadas e celebradas, onde histórias como essa inspirem milhares de outras, onde cada um de nós se sinta responsável e capacitado para ser agente de transformação na vida de quem está ao nosso redor. Vamos juntos nessa jornada de fazer deste mundo um lugar um pouquinho menos desigual, um pouquinho mais justo, um pouquinho mais humano, uma história de cada vez, uma ação de cada vez, uma vida transformada de cada vez.